Olá, eu sou a Kelma Maziero, responsável pelo Núcleo de Tarô. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre tarô com você. Seja você uma pessoa interessada, iniciante ou até um praticante que queira me escutar ou, eventualmente, reciclar algum conhecimento que você já tenha. Muito bem, eu vou começar do começo. Então, eu vou começar falando sobre o que é o tarô. O tarô, para quem não sabe, é um baralho. Você vai ouvir, inclusive, algumas pessoas chamando de deck, tá? Mas, no nosso português, o tarô é um baralho. Um baralho que tem 78 cartas, então é um baralho grande, relativamente grande, com 78 cartas, que são divididas em dois grupos, os arcanos maiores e os arcanos menores. O nome arcano deriva do termo arcanum, que seria segredo ou mistério. Então, é como se a gente tivesse 78 segredos, 78 mistérios a serem desvendados num baralho de tarô. Tem pessoas que só jogam com os arcanos maiores, tem pessoas que só jogam com os arcanos menores. O que seriam os arcanos maiores? Arcanos maiores são aquelas cartas que você provavelmente já ouviu falar em algum momento ou já viu. São aquelas cartas que normalmente têm um nome, carregam um nome consigo, um algarismo romano e uma simbologia ou uma imagem bem específica. Então, por exemplo, o pendurado. Pendurado, como você pode ver aqui nesse tarô, que é o Ancient Italy, o pendurado é essa carta. Como você vê também, ó, Arcano 12, o pendurado embaixo, né? Ou a morte, uma carta muito temida, inclusive desnecessariamente, né? Aqui a gente tem também uma carta bastante conhecida do tarô, o louco, que muitas pessoas associam com o Coringa, por exemplo, dentre outras. Então, o arcano maior é um grupo de 22 cartas, que são cartas com essa característica, né? Desenhos específicos, com algarismo romano na parte de cima e o seu nome, que normalmente está impresso na carta. E os arcanos menores? Os arcanos menores são num número de 56 cartas. E os arcanos menores lembram bastante o baralho, mas não são iguais. A gente vai ter algumas diferenças, principalmente na corte, onde a gente vai ter 4 cartas e não só 3, como normalmente temos no baralho comum, tá? Os arcanos menores, por exemplo, desse tarô que eu acabei de te mostrar, eles vêm dessa maneira aqui, e são 56. Vamos ter os 4 naipes: ouros, espadas, copas e paus. Os tarôs mais clássicos, eu vou falar logo mais a respeito dos tipos de tarô, mas os tarôs mais clássicos normalmente são os tarôs que carregam os arcanos menores sem desenho, sem ilustração, sem imagem. Quando eu digo sem imagem, sem ilustração, sem nenhuma cena acontecendo. Especificamente, por exemplo, aqui a gente tem o 5 de paus, né? 5 estacas, 5 bastões, por exemplo, certo? Ou aqui a gente tem o 4 de copas, 4 taças, e é isso. Por isso, ainda muito semelhante imageticamente com o baralho comum, ainda que tenha, como eu mencionei, as diferenças. E temos aí a corte, que a gente vai ter as rainhas, como essa aqui, por exemplo, de espadas, a gente vai ter os reis, a gente vai ter os pajens ou valetes e também os cavaleiros, ou seja, a gente vai ter uma figura a mais nas cartas da corte. Portanto, resumindo, tarô é este baralho com 78 cartas. Como você pode ver, o meu, inclusive, já está velhinho, porque é ele que eu jogo nas minhas consultas, nos meus atendimentos. Vai ter essas 78 cartas. Você pode jogar os 22 maiores apenas, ou jogar os 78, e aí terão várias metodologias, vários tipos de métodos diferentes para se jogar todas as cartas. Às vezes jogam-se todas misturadas, às vezes jogam-se combinadas, mas isso é um assunto para quem já está estudando, é coisa
para quem já joga e já está mais adiantado ali nos seus estudos e nas suas práticas. Não tem necessidade da gente falar sobre isso aqui, porque nem é o assunto principal. Então, o tarô é esse baralho que surgiu quando, né? Essa é uma outra questão. Você vai encontrar alguns livros, algumas referências na internet falando que o tarô veio do Egito, falando que o tarô veio de civilizações extintas, colocando aí um peso, né, toda uma mística em cima do surgimento do tarô. Na realidade, a gente já tem registros históricos que comprovam que o tarô não veio do Egito, que o tarô não é uma linguagem deixada por povos extintos. O tarô surgiu na Europa, aproximadamente entre século XIV e XV, tá? Ainda tem alguns registros sendo estudados e avaliados, mas a gente tem mais ou menos esse período aí, século XIV e século XV, ou seja, ali no momento intenso artístico na Europa, principalmente na região da Itália, que na época não era unificada, né? Mas que apesar de não ser unificada, tinha ali a sua linguagem artística, a sua imagética característica e bastante ligada, inclusive, ao início do Renascimento. Então, o tarô surgiu mais ou menos nesse contexto. Óbvio que eu estou passando as informações aqui de uma maneira mais didática e palatável, mas com certeza as pessoas que buscam estudar o tarô e praticar o tarô precisam, obviamente, se aprofundar aí nos assuntos ligados a ele, tais como a história, surgimento, possibilidades, registros e afins, né? Vale para a gente aqui o quê? Surgiu ali entre século XIV e XV, na região da Itália ainda não unificada, né? Próximo da época do Renascimento ali, dentro de uma fase onde muitas mudanças estavam acontecendo na região, certo? Mas tem uma coisa importante para você saber: o tarô não nasceu como um oráculo. Por isso que normalmente a gente evita falar que o tarô é um oráculo. Por isso que a gente prefere usar termos como prática oracular com o tarô, leitura oracular com o tarô. Por que que a gente faz isso? Porque o tarô não nasceu como oráculo, ele não nasceu para isso. A possibilidade oracular com o tarô surgiu alguns séculos mais tarde do seu surgimento histórico. Então, para que apareceu esse tarô, né? Para que servia o tarô? O tarô era jogado como um jogo lúdico, como um jogo de azar mesmo. Alguns lugares da Europa ainda usam o tarô para esse tipo de jogo, até hoje, incluindo a França. A Federação Francesa de Tarô, por exemplo, estabelece campeonatos, pelo menos até algum tempo atrás, proporcionava campeonatos de jogo de tarô, jogo de azar mesmo, tá? Competições, reuniões e jogos com cartas. Então, o tarô surgiu assim, nesse contexto. Eu dei o exemplo da França agora, mas não pode esquecer que onde ele surgiu foi na Itália. Algum tempo depois, outros países da Europa acabaram abraçando aí o tarô de novo, não necessariamente como um oráculo, como um jogo lúdico, às vezes como um jogo de azar, e isso até hoje, como eu falei, ainda se configura em alguns países. Com o passar do tempo, foi-se cogitando a possibilidade do tarô ser usado como uma prática oracular, lembra? Eu prefiro não usar o termo oráculo para o tarô, porque ele não surgiu com essa finalidade. Mas, de qualquer forma, a sua possibilidade oracular surgiu alguns séculos depois. Hoje, muito provavelmente, você já sabe que o tarô está infiltrado em várias outras possibilidades de uso,
não só na prática oracular, não só como um jogo lúdico, um jogo de azar, mas na arte, na fotografia, na pintura, até desfiles de moda, fashion shows, já foram feitos inspirados em cima das cartas do tarô. Então, o tarô, como eu costumo dizer, é plural. Por isso que não dá muito para a gente encerrar o tarô em um único tipo de conhecimento ou um tipo de utilização. Quando a gente encontra propostas que vêm com essa ideia de resumir absolutamente tudo o que envolve tarô a uma única utilização ou possibilidade, vale a pena a gente olhar com mais carinho, porque na verdade o tarô é plural na sua raiz. E não adianta muito a gente querer ficar definindo só de um jeito, ou dizendo que só de uma maneira ele funciona, ou que só de um jeito ele é bom, ou só naquela possibilidade ele vale a pena, ou só ensinado daquele jeito ele é melhor, porque não é bem assim que funciona. O tarô tem uma pluralidade aí na sua raiz e principalmente a sua carga cultural permite que a gente o utilize de várias maneiras possíveis. No meu caso, eu trabalho com a prática oracular a partir das cartas do tarô. Então, eu uso as cartas de tarô como prática oracular, tanto em consultas quanto oferecendo cursos. Os cursos eu ofereço desde os níveis mais básicos, iniciantes, até os níveis mais avançados. Eu tenho quase 30 anos de experiência no tarô, então, ao longo desses 30 anos, eu pude desenvolver várias propostas, vários caminhos, várias alternativas, e daí ter percebido ao longo desse tempo que não bastava só oferecer cursos de formação, mas também cursos complementares, cursos avançados, é, cursos de qualificação profissional, enfim, né, alternativas para a gente continuar sempre estudando, porque a prática oracular requer estudo constante e frequente. Bom, já falei para você o que é o tarô, de onde ele vem, quando ele virou um oráculo, e agora, sim, vou falar rapidamente sobre os tipos de tarô. A gente tem alguns tipos de tarô, e é por isso que, por exemplo, se você der um Google agora, você vai ficar impressionada ou impressionado com a quantidade de baralhos, de decks que vão oferecer. Ou se você entrar ali na parte de compras, né, do Google, a quantidade de produtos que lhe serão oferecidos. A gente tem milhares de tarôs disponíveis para compra atualmente. Você vai ver todos os tipos, desde os tarôs mais clássicos, como eu mencionei antes, como Marsella, por exemplo, que é um tarô muito conhecido, ficou muito conhecido porque foi um tarô bastante difundido durante uma época e até hoje, na verdade, continua sendo. O tarô de Marsella, eu estou até procurando aqui na gaveta para te mostrar, ó, esse aqui, que eu tenho uma versão pequenininha. Eu tenho outras versões do Marsella, mas esse aqui é o provavelmente que você vai encontrar com mais facilidade na internet, né? Ou, enfim, lojas e afins, que vai ter esse tipo de estética, tá? E iconografia. Você vai ver desses mais clássicos, ou até outro clássico, como o que eu mostrei no começo aqui, né? Foram as 3 cartinhas que eu mostrei, veja. Também um clássico, o Ancient Italian, até tarôs com temas e extremamente diferentes, até simbolicamente e mageticamente, desses aqui que são os mais clássicos. Então, esses que são mais clássicos, eles foram, ao longo do tempo, criando outros tarôs, desenvolvendo outros tarôs, como eu falei, é também manifestação artística, então muitos autores desenvolveram tarôs que eles acreditavam ser tarôs que tinham mais a ver ali com a sua linguagem, com a maneira como eles enxergavam o tarô, como eles queriam representar esse tarô. E com o passar do tempo foi se criando, produzindo, criando e produzindo. Como eu falei, hoje temos milhares, desde o clássico até os tarôs mais inesperados, como por exemplo o tarô da Barbie, o tarô da Hello Kitty, o tarô
da Walt Disney, do Mickey, o tarô do Game of Thrones, enfim, você vai encontrar muitos tarôs. Como eu falei, tem mais de milhares de tarôs. Qual eu devo comprar, né? O que que eu faço com esse tanto de tarô? Aí você vai encontrar uma divergência entre alguns autores. Alguns autores vão dizer para você que você tem que jogar um tarô só, tá? Eu pessoalmente não corroboro com esse pensamento. Eu acredito que se você aprender de uma maneira bem estruturada, se você tiver fundações bem firmes aí no seu aprendizado com o tarô, você parte de um tarô clássico, porque afinal de contas foram os primeiros tarôs que a gente tem notícia, foram os tarôs que originaram todos os outros tarôs. Então, aprender a partir do clássico, para então poder conhecer outros tarôs, sem precisar fazer 597 cursos, um para cada tarô que você quer comprar, mas sim entendendo que é a partir dessa fonte clássica, que outros tarôs surgiram. E a partir desse pensamento, você consegue, portanto, é, entender os outros tarôs. Óbvio que terão tarôs que vão precisar de um estudo específico, porque foram criados num contexto específico, certo? Mas não, você não precisa estudar todos os tarôs, por exemplo, o que você quiser ter. Até porque, normalmente, o que acaba acontecendo é você acaba escolhendo um tarô que você usa mais, como eu te mostrei aqui, esse meu, que é o tarô da vez. Os últimos anos eu tenho usado esse aqui, que é o Anciente Itália, né? Tem uma figura que é o contrário, né? Então a gente acaba escolhendo um tarô, que é o que a gente mais usa, e sim, você pode ter outros tantos para olhar, para ampliar aí as suas reflexões, prática que eu mesma faço e não vejo nisso problema nenhum. Agora, minha sugestão é comece sempre pelo clássico, porque a partir do clássico todo o resto vai fazendo mais sentido, tá? A outra pergunta e outra questão que eu acho bacana colocar para você aqui. As pessoas me perguntam às vezes: eu posso aprender a jogar tarô? Qualquer pessoa pode aprender a jogar tarô? Sim, qualquer pessoa pode aprender a jogar tarô, desde que goste, desde que se identifique, desde que tenha um tempo aí para dedicar para esses estudos. Qualquer pessoa pode aprender. Não, você não precisa ser uma pessoa especial, você não precisa ser um enviado de Deus, você não precisa ser uma pessoa super mediúnica ou intuitiva. Na verdade, existe a prática oracular com o tarô, que parte de análise simbólica, análise de imagem, de iconografia, estudada e interpretada em cima de sistemas oraculares. Vou traduzir isso que eu acabei de falar. Todo oráculo apresenta um sistema. O jogo é um sistema. Sistema geométrico tem uma forma com as casas específicas onde a gente coloca essas cartas. A gente aprende a analisar e interpretar essa carta em casas de jogos, ou seja, nos sistemas oraculares, para poder encontrar algumas respostas. Então, pode ser sim uma prática absolutamente racional e lógica. Você não precisa ter intuição, não precisa ter mediunidade, não precisa, como eu falei, ser um enviado de Deus, absolutamente nada disso. Agora, se você for uma pessoa intuitiva, se você for uma pessoa que tem aí as suas espiritualidades, que tem as suas religiosidades, que tem as suas percepções mais aguçadas, as suas sensibilidades, também pode jogar o tarô e também pode aprender, pode estudar. Não é porque a pessoa é intuitiva ou tem qualquer tipo de sensibilidade ou de percepção especial, digamos assim, que ela não tem também o direito de estudar e de entender aquilo que ela percebe. Então, o estudo do tarô, ele é para todo mundo, né? Não tem muito essa ideia elitista de que só estuda quem gosta de um tipo de tarô, que só estuda as pessoas que são chatas, ou as pessoas que gostam de falar difícil, ou as pessoas. Não, estuda quem quiser. E estuda, claro, quem puder, quem tiver essa disponibilidade. Portanto, qualquer pessoa pode aprender a jogar tarô, tá? Precisa acreditar?
Olha, veja, como o tarô não tem uma figura divina, não tem uma representação de divindade, não representa nenhuma religião e nem necessariamente uma espiritualidade, afinal de contas, você vai encontrar pessoas das espiritualidades mais variadas e das religiões também mais diversas que gostam e jogam de tarô, gostam de tarô e jogam tarô. Sendo assim, né, se a gente tem, como eu falei lá no começo, aquela facilidade, aquela possibilidade de pluralidade no tarô, quando a gente diviniza o tarô, a gente acaba por colocá-lo nesse lugar em que a gente acha que precisa acreditar para ele funcionar. E não, na verdade, não. Não precisa acreditar. O que eu sugiro seria bom, pelo menos, se interessar ou gostar para poder fazer uma consulta ou para fazer um curso, né? Não tem muito sentido passar por uma consulta ou fazer um curso sobre algo que não te interessa ou sobre algo que você não gosta, não respeita, não se identifica. Agora, se gosta, se respeita, se identifica, se te interessa, faça. Você não precisa acreditar porque não é uma divindade. Você aprende, estuda e pratica. E cada um vai praticar dentro da sua realidade. A gente não pode tirar do tarô essa qualidade plural que é tão incrível, que inclusive é um dos motivos certamente pelos quais deixou o tarô cada vez mais forte ao longo dos séculos e torna ele uma ferramenta muito conhecida e muito praticada até no século XXI, né? Aí vem a questão: posso fazer uma consulta? O que é melhor, fazer uma consulta ou fazer um curso? Olha, são duas coisas totalmente diferentes. A consulta é a possibilidade que você tem de passar por uma experiência oracular a partir da leitura de tarô. Então, você vai para uma consulta para falar sobre o seu momento, para tirar dúvidas ou para esclarecer determinadas situações da sua vida. Às vezes, só para ter a própria experiência oracular e ver o que as cartas trazem de mensagem para você. Essa é uma experiência única, intransferível, diferente para cada pessoa. Você pode encontrar quem ame consulta de tarô e quem deteste consulta de tarô. Você pode encontrar pessoas que já passaram por esse processo e gostaram, e pessoas que passaram por esse processo e não gostaram tanto assim. Por quê? Porque são experiências pessoais intransferíveis. Então, é uma experiência para a qual o ideal seria, o correto seria que a gente estivesse minimamente aberto ou aberta para vivenciar. E, claro, de preferência, que a gente pudesse escolher profissionais com os quais a gente se identifica, profissionais que têm a ver com a gente, né? Que falam a nossa língua. Porque senão, não adianta. Às vezes a gente hoje em dia vai na rede social e escolhe um profissional pelo número de seguidores. Tá errado? Não. Na verdade, é um critério que a gente acaba tendo. Se tem bastante seguidor, é porque a pessoa é boa no que faz. Porém, nem sempre. O tarô hoje tem um caminho, né? Tem um braço, que é o braço performático, que muitas vezes faz com que a gente veja um anúncio, que a gente veja um perfil, que a gente veja uma promessa, que seja no post, que seja numa faixa na rua, que seja numa rede social, que seja no YouTube, que seja na internet, e essa proposta acaba enchendo nossos olhos, né? Promete mundos e fundos. E às vezes a gente vai para essa experiência e não tem uma boa experiência. Por quê? Porque, na verdade, numa consulta, o que deve importar de verdade para você é a identificação que você tem com a pessoa que vai te atender, ou com a maneira como ela se comunica, com a linguagem dela, com o que ela oferece. Muitas vezes você vai para uma consulta, tem clientes que vêm para consultas pedindo coisas que a gente às vezes não faz. Por quê? Porque não são todos os profissionais que trabalham do mesmo jeito, que leem o mesmo tarô, que fazem da mesma maneira. Então, você vai encontrar pessoas que jogam para perguntas, pessoas que preferem que não tenha perguntas, pessoas que jogam em 15 minutos, pessoas que jogam em 1 hora, pessoas que cobram R$ 0, porque fazem como caridade, um aspecto, inclusive, muito complicado do nosso trabalho, porque não podemos esquecer que o que fazemos é sim um trabalho, então a gente não pode confundir com trabalho de caridade e trabalho voluntário.
certo? Mas você vai encontrar pessoas que jogam gratuitamente e pessoas que jogam por milhares de reais. Então, por ter um leque tão amplo assim, eu sugiro que você não procure pelo óbvio, que seria o que tem mais seguidor, o mais famoso, o que mais promete, o que cobra mais caro. Procure pela identificação e por aquilo que a pessoa te oferece honestamente. Acho que esse é um bom passo para você procurar uma consulta e poder ter uma boa experiência, ou pelo menos viver uma experiência justa, certo? O curso de tarô é uma outra história. Cursos de tarô são literalmente para você aprender a julgar, a interpretar o tarô como ferramenta oracular. Sendo assim, eu sugiro que, se você é uma pessoa que está começando agora, comece do começo. Não acredite em promessas gratuitas ou não caia na história do autodidata que aprende tudo sozinho, que costura uma colcha de retalhos tão variada que chega lá na frente e vai ter muito mais dificuldade do que facilidade. Não há problema nenhum no autodidatismo, desde que em algum momento desse autodidatismo você possa encontrar um espaço de troca, de aprimoramento, de aperfeiçoamento e qualificação. Não há problema nenhum em você pescar 1000 vídeos na internet, desde que em algum momento você escolha uma via para começar a estudar e se comprometer com esse estudo. O compromisso faz absolutamente toda a diferença. Então, sugiro que, se você quer estudar, comece do começo. Não adianta pegar um vídeo aqui, outro ali, vai no YouTube, pega umas coisinhas lá no Instagram e cria na cabeça a ideia de que é possível atender e ganhar um dinheirinho fácil com isso, porque dessa maneira a gente só fica reforçando cada vez mais de que o nosso trabalho é não só informal, como bastante duvidoso. Nós, profissionais oraculistas, enfrentamos ainda bastante preconceito social e ainda enfrentamos muitas dificuldades nesse sentido, porque como saber que um profissional oraculista é realmente preparado se uma pessoa assistiu 10 vídeos na internet, já saiu jogando, ficou famosa, virou celebridade e ganha vida fazendo isso, e às vezes, muitas vezes, oferecendo um trabalho duvidoso, né? Então, é nesses momentos que a gente pede. Se você vai começar, comece, se comprometa, comece desde o começo. Pode assistir seus vídeos, pode fazer suas pesquisas independentes, não tem problema nenhum. Mas ter uma base, ter uma estrutura e ter uma fundação firme é essencial para você poder estudar. E se você já estuda, tem sim hoje grandes propostas, propostas complementares para você aprender novas tiragens, para você rever as tiragens que já conhece, para você poder ter um espaço de perguntar, de refletir com outras pessoas que estão mais ou menos na mesma fase que você, para você poder aprofundar, para você poder se aprimorar. Então, tem cursos complementares que são muito bacanas. Eu ofereço vários cursos complementares também para todos os níveis, e que eu tenho absoluta certeza que, se houver identificação com a minha abordagem, com a minha linguagem, com a minha maneira de trabalhar, provavelmente você vai agregar bastante coisa aí aos seus estudos, certo? Mas eu não estou aqui para falar para você comprar meu curso nem a minha consulta, ao contrário, eu estou aqui para falar para você sobre um pouco sobre o que é o tarô, qual é o papel do tarô, o que que dá para fazer com ele e como você pode ter um contato bacana, saudável, funcional com o tarô num mundo de possibilidades que é o mundo virtual, né? Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído aí com essas poucas informações. Acho importante você sempre se lembrar de uma frase que para mim faz toda a diferença. E todas as vezes que eu entro em algum tipo de conflito, eu respiro fundo, penso nisso e a vida segue mais fácil, até para eu poder lidar com todos esses desafios, que é a frase seguinte: tarô não é tudo igual. Se o tarô não é igual, se nenhum tarô é igual ao outro, nenhum oraculista será, nenhum professor será, nenhuma experiência será.
E o mais trabalhoso, e eu acho que o mais desafiador de entrar nesse universo do tarô é aprender a conviver com a sua pluralidade e com todos os ramos que o tarô foi ampliando ao longo dos séculos. Conviver com isso é poder ter uma convivência saudável, fazer as suas escolhas conscientemente e principalmente não se sentir nem obrigada nem obrigado a saber tudo, né? Ou a carregar consigo a verdade universal. Isso é desafiador, mas pode ser também libertador. Eu agradeço demais pela sua atenção até aqui. Espero ter contribuído com algumas informações e, óbvio, para qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer coisa, qualquer esclarecimento, fale diretamente comigo. No meu site você encontra vários botões de contato para falar comigo e conte com a minha ajuda, com o meu apoio, com o meu suporte para o que for necessário. Eu sigo sempre à disposição. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.